Legal, essa daqui é uma aula sobre diversidade genética das imunoglobulinas. Então a gente não vai falar hoje de outra molécula que não a imunoglobulina, tá? E para que a gente possa ter uma boa aula, eu preciso fazer uma introdução sobre aquilo que a gente já sabe. Veja só, a gente aprendeu já que a imunoglobulina pode ser fragmentada, ela tem esse formato de Y, e ela pode ser fragmentada em dois segmentos, né? Esse segmento aqui que seria o pé do Y, tá? Que seria o segmento FC, e esse segmento aqui que é o antigen binding, né? Que é o ligador ao antígeno, que é o segmento que é o hipervariável. Esse segmento aqui é o FAB, antigen binding, FAB. Então o segmento FAB ele se liga ao antígeno, tá bom? Enquanto que o segmento FC ele teria lá as funções efetoras. É complexo a gente falar funções efetoras, então eu quero trazer aqui mais ou menos uma ideia do que se refere a essas funções efetoras. Então, observa aqui, né, a região aqui FAB, mais especificamente a extremidade, a ponta, tá, que é a região hipervariável, ela se liga ao antígeno, AG significa antígeno, enquanto que essa regiãozinha aqui, que seria a região FC, tá, ela teria aí algumas funçõezinhas, entre elas, por exemplo, sítio de ligação ao complemento. O complemento ele se ligaria a essa região. E transferência placentária, quem confere a característica da imunoglobulina que atravessa a placenta seria essa região. Aqui é um esquema em que a gente consegue observar o monômero da imunoglobulina, né? Aquela imunoglobulina monomérica, pode ser uma IgG, pode ser uma IgE, pode ser uma IgD, pode ser uma IgM de membrana, que é a IgM de membrana, quando a IgM trabalha como um anticorpo, né? Ela também é monomérica, né? Bem, o que me interessa é todas essas imunoglobulinas, né, que eu mencionei e até outras que eu às vezes deixei de mencionar, elas têm essa regiãozinha aqui que é a região hipervariável. Essa região hipervariável aqui é essa daqui que tem um desenho bem específico, ó, se você ver, ele tem um contorno bem específico e é isso aqui que se liga à membrana, ao antígeno. A membrana, na verdade, quando essa imunoglobulina de membrana, ela está ligada aqui. É essa região aqui que se liga ao antígeno. Então, a pergunta é como que é a nossa genética para a gente fazer milhões e milhões de tipos de imunoglobulinas, se a gente tem aproximadamente 30 mil genes, tipo, é incompatível, tá certo? A gente faz aí mais ou menos 20 milhões, mais que 20 milhões de tipos de imunoglobulinas. Como seria possível esse tipo de mecanismo, né? Então tem que ter aí um truque. Para que a gente possa entender, é necessário entender então os genes. Quando a gente fala em gene, a gente está falando em DNA. Vamos voltar aqui rapidinho para a gente lembrar quem que é a cadeia leve. Essa cadeia aqui que tem os Hs, esse H é de heavy, pesado, tá? Então, eu estou falando aqui da cadeia pesada. E essa daqui é a cadeia leve, L, de light, tá certo? Light, produto leve, tá bom? Então, a gente está falando da genética que vai produzir os genes que vão produzir essa cadeia leve. Lembrando que sempre numa célula, essa cadeia leve aqui é idêntica a essa, então elas são produzidas duas idênticas. Você pode ver no formatinho aqui, ó, nesse contorno, a pessoa que fez o desenho que está citado aqui embaixo, ela tomou todo o cuidado para fazer o mesmo desenho. Tá? Então, esse segmento leve é o mesmo que esse segmento leve. A única coisa é que ele fez em dupla. E se a gente imaginar que uma única célula vai fabricar milhares e milhares de cópias de anticorpo, tipo, fazer dois não quer dizer nada. Ele vai fazer milhares de cópias idênticas. É isso que me interessa, que isso aqui fique idêntico. Bem, vamos olhar então como são os genes, né, dessa cadeia leve. A sequência de genes dessa cadeia leve é assim. Você tem aqui um peptídeo sinal, e esse peptídeo sinal sempre está pareado aqui com um segmento que a gente chama de V. Esse segmento V, você vai dar número para ele, né? Então você tem o V lambda, que está num cromossomo,
e você tem o VK, que está em outro cromossomo. Mais à frente, a gente vai ver que ou a célula produz a sequência kappa ou a célula produz a sequência lambda. Ela não produz as duas sequências de tal forma que de um lado fique kappa. Eu já falei que os dois lados são idênticos. Mas uma única célula, ela é competente para produzir tanto a sequência kappa quanto a sequência lambda. Então eu tenho um peptídeo sinal, que é esse amarelinho. Eu tenho o segmento V. Quantos segmentos desse que eu tenho do peptídeo sinal mais V? Quantos disso aí vai aparecer aqui nessa sequência gênica aqui? Vão aparecer até 30 desses tipos aqui, ó. Então vai ter o V1, V2, V3, tudo na sequência no cromossomo que faz a cadeia lambda. E tem o cromossomo que faz a cadeia kappa, que é mais diverso. A gente vai ter até 300 blocos desse tipo, que você vai ter peptídeo sinal, gene do peptídeo sinal e gene V. Tá? Quantas vezes a gente vai ter esse bloco? LV. Quantas vezes? A gente vai ter 300 vezes. Logo depois vai vir aqui a sequência J, join, a sequência de junção. Daqui a pouco eu falo o que é esse epsilon aqui. E daí vai vir a cadeia constante, que é a cadeia constante ou lambda ou kappa. A diferença que a gente está vendo aqui é que a sequência join já está atrelada a uma sequência constante na sequência lambda, na cadeia lambda. Na cadeia kappa, você tem todas as sequências J, no caso até 5 J's, e daí depois vai vir a sequência kappa. Então a sequência kappa é uma só, para tanto faz o V, tanto faz o J. Já na sequência lambda, você vai ter o J atrelado a uma sequência C. Um montão de detalhes, minúcias. Antes de mais nada, o que é peptídeo sinal? Eu não me recordo o que é peptídeo sinal. Pois bem, eu vou fazer um corte e aí a gente vai para uma outra animação em que eu ilustro quem é o peptídeo sinal. Aqui é só para a gente ter uma lembrança de como que ocorre a síntese de proteína e o que é um peptídeo sinal. A síntese de proteína ela sempre vai começar nessa região aqui que é o hialoplasma, citoplasma. Na verdade, eu gosto do termo citossol, né? É a solução que está entre as organelas. A tradução sempre começa aqui. Então, é nessa região que a gente vai ter os aminoácidos sendo unidos a partir da codificação dos códons. Se tiver o peptídeo sinal pro retículo endoplasmático rugoso, essa tradução de proteínas vai passar a ocorrer nessa organela aqui, que é o retículo endoplasmático rugoso. Então, tudo depende da codificação, tudo depende do peptídeo sinal. Opa, mexeu aí onde não era para mexer. É para mexer eu, não a imagem. Vamos olhar aqui, ó. Então aqui é uma simulação, uma ilustração, por melhor dizer, em que essa fita aqui é o RNA mensageiro, aqui tem o ribossomo, os RNAs transportadores entram por um lado, saem pelo outro e vão deixando os aminoácidos. E daí vai sair o peptídeo sinal aqui embaixo. Ele vai sair coloridinho, tá? Com várias coresinhas diferentes, que é uma sequência de aminoácido curta. Aqui, ó, desculpa, eu achava que era lá embaixo, saiu aqui. Tá aqui o peptídeo sinal, é essa sequência. Essa sequência sinaliza que tem que ir para o retículo endoplasmático rugoso. É isso que acontece com aquele L lá das imunoglobulinas, né? Aquela sequência L que vem antes do V é um peptídeo sinal que sinaliza que é para ir para o retículo endoplasmático rugoso, aquela sequência de proteína. Então a imunoglobulina ela é feita dentro do retículo endoplasmático rugoso, o que, assim, morfologicamente a gente observa uma abundância de retículo endoplasmático rugoso no plasmócito, né? Que é a célula, o linfócito B se transforma em plasmócito para produzir anticorpos, né? E aí aqui a gente tem na animação, aqui ó, dá pra gente brilhar aí, ó, sequência sinalizadora, né? Peptídeo sinal. É isso. Agora que a gente já sabe quem é o peptídeo sinal, eu preciso saber então qual que é a importância desse V aqui
qual que é a importância desse J, qual que é a importância desse C. O que acontece é o seguinte, na região hipervariável, que é essa daqui, essa partezinha da cadeia leve, que é a variável leve, eu gosto de falar hipervariável, a hipervariável leve, isso aqui é justamente o segmento V mais o segmento J. E o gene faz uma recombinação para que possa produzir o segmento VJ aqui dessa cadeia leve. Então vamos olhar isso mais à frente. Olha lá. Vamos recombinar um determinado segmento V, no caso vai ser o V2, que vai se recombinar com J4. O que vai acontecer? A gente está falando em nível de DNA. Vai ocorrer uma recombinação em nível de DNA. E o que vai acontecer com aquilo que tem entre esse V2 até o J4? O que vai acontecer? Essa porção aqui de V2, dessa borda aqui, até J4, vai ser perdido. Isso aí vai ser eliminado, vai haver uma recombinação e o próprio DNA, eu vou puxar minha cabeça mais para baixo, para não atrapalhar tanto, vai haver um rearranjo do DNA, uma recombinação desse DNA e vai ser perdido essa sequência. Aí a gente vai juntar V2 com J4. Isso quer dizer que sequência perdida é a sequência que não se recupera. A célula pode fazer 2 vezes essa tentativa aí, de 2 formas diferentes. Uma com cromossomo paterno, outra com cromossomo materno, porque a gente tem dupla, né? O cromossomo 1 tem um do pai e outro da mãe, cromossomo 2, um do pai e outro da mãe. Então, a célula vai ter 2 chances. Fez as 2 chances, nenhuma das 2 é útil para o organismo, essa célula vai entrar em apoptose. Ela não serve para o organismo. Tá, Leandro, mas e daí? Bem, a gente viu que de sequência kappa, que é esse casinho aqui, ó, de sequência kappa, a gente tem 300 segmentos V, vezes 5 segmentos J. Cara, 300 vezes 5, só a combinação dessas coisas dá 1 milhão... Não, desculpa, 300 vezes 5. 1.500 combinações. Então, só do segmento VJ, existe 1.500 combinações. Eu não estou nem falando da diversidade gênica que existe entre as populações. Eu estou falando que uma única célula pode produzir uma cadeia aqui, que a gente chama de cadeia kappa, que é uma cadeia leve, 1.500 diferentes no cromossomo materno e 1.500 diferentes no cromossomo paterno. Só combinando V e J, só até essa etapa. Aí vai ser feito o RNA. Esse RNA aqui, ele precisa fazer o splicing, que é a retirada dos introns. Então a gente faz a transcrição, que é a passagem de uma linguagem de DNA, utiliza essa linguagem de DNA para produzir um RNA. E aí agora eu tenho um transcrito, tá? E nesse transcrito eu tenho exons e introns. Essas sequências entre os genes úteis, eles são introns e vão ser retirados. Para que fique claro, a gente vai interromper a aula agora para que vocês possam ver o que é a retirada do intron. Eu tenho aqui, então, um DNA. Esse DNA tem exons, que são os laranjinhas, e os introns. Tá? São, desculpa, laranjinhas e verdes. E você tem os introns. Então, como que funciona a célula? A célula vai produzir um RNA. Esse RNA, primeiro, a gente chama de pré-RNA, e que vai ocorrer um fenômeno chamado splicing. Esse splicing é a retirada desses introns, aí se emenda os exons, tá bom? Vocês estudaram isso em biologia celular. É uma regulação pós-transcricional, porque a transcrição ocorreu aqui, nesse nível aqui. Tá? Aqui, ó, transcrição. Utilizou o DNA como linguagem
para produzir um pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro sofre uma ação de splicing, que é a retirada dos introns. E daí no final ficaram só os exons. Beleza? Vamos voltar lá. Tá aqui, ó. Então eu tenho o meu transcrito primário, meu pré-RNA mensageiro, faz o splicing, que ele está chamando de processamento do RNA. Fez o splicing, eu vou ter agora o RNA mensageiro maduro. Legal. Agora, toda essa sequência aqui vai ocorrer... e observe que no splicing, a gente juntou o segmento J a um segmento C, que é o CK. Até aqui tranquilo, um segmento C só. Estamos numa boa. Agora vai ocorrer a tradução. Como que é a tradução? Você vai utilizar o RNA como molde, e a cada 3 letrinhas, que são os códons, né, vai vir um aminoácido. E daí vai ocorrer o processo de tradução, que a gente vai produzir a proteína. Então aqui eu tenho a proteína. Qual que é a proteína? É a proteína VJC. Leandro, por que você não está falando do L? Porque o L é o peptídeo sinal. Vai ter agora um processamento pós-traducional em que a gente retira o peptídeo sinal. E agora eu tenho o segmento VJC. Qual unidade V a gente utilizou? A gente utilizou a unidade V2. Qual a unidade J que a gente utilizou? A gente utilizou a unidade J4. O que aconteceu desse J até o C? Foi perdido durante o splicing. Olha aqui o splicing. Foi perdido. E aí a gente ficou com um CK. Beleza, fiz aqui a cadeia leve da minha imunoglobulina. Vamos olhar essa cadeia leve da imunoglobulina para a gente lembrar? Tá aqui, ó, fiz essa cadeia leve. Legal, suave, né? Então a célula agora está fazendo desse jeito. Vamos olhar agora a cadeia pesada. A cadeia pesada, ela vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente tem o peptídeo sinal L, o segmento V, variável, né? A gente pode ter aproximadamente 1000. Esses segmentos são seguidos de sequências gênicas D, que a gente chama de genes de diversidade. Então, vai ter aproximadamente 15 genes de diversidade. Eu falo aproximadamente porque isso pode variar entre uma pessoa e outra. Daí vai vir os segmentos de junção, os join, os J, de J1 até J5. E, posteriormente, observa que ele fez aqui uma curvinha representando que o DNA continua. O DNA continua. E daí eu vou ter a sequência C. Agora ficou legal. Por quê? Porque a gente já estudou as classes de imunoglobulinas, né? Por exemplo, o CMI é a IgM. O C-delta é a IgD. O C-gama é a IgG. O C-epsilon é a IgE. O C-alfa é a IgA. E aí a gente tem aqui 4 subgrupos de IgG. E a gente tem aqui 2 subgrupos de IgA. Mas são 5 classes de imunoglobulinas, né? É a IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. Tá? São essas as 5 classes. Então eu tenho aqui primeiro 1000 genes, sempre precedidos de um peptídeo sinal, 15 genes, 5 genes, tudo aproximadamente. E aí eu venho com as cadeias constantes. E esse termo constante agora vai ficar flexível. Dentro de cada um desses genes, lembrando que existem introns e exons. Então, por exemplo, aqui é um exon, aqui é outro exon, aqui é outro exon, e entre esses exons a gente tem introns. Então, existem sub-regiões dentro de uma sequência Mi, sub-regiões dentro de uma sequência delta, tá? Bem, sabendo disso, como que ocorre a produção da cadeia pesada? A produção da cadeia leve a gente já viu. Vamos ver a produção da cadeia pesada. Olha lá.
a gente vai fazer novamente um rearranjo. Só que agora o rearranjo, a recombinação no DNA, a gente está falando de DNA. Primeiro vai ocorrer entre D e J. O exemplo aqui uniu o D2 com o J4. Beleza, aqui ó, D2 e J4. Recombinou, o que tinha entre D2 e J4 foi perdido, não se recupera. Isso quer dizer que a célula tem quantas chances de fazer essa recombinação? Duas. Uma no cromossomo materno, outra no cromossomo paterno, tá? Fez, meu amigo, daqui para frente vai ser sempre desse jeito. Por quê? Porque o DNA que existe entre esse D2 e o J4 foi deletado. Ah, Leandro, pode ser D3 e J3? Pode. Pode ser D3 e J5? Pode. É uma combinação aleatória. Existem combinações mais frequentes e menos frequentes, mas é uma combinação aleatória, tá? Não é manipulada pela célula, não é pensada pela célula. Ótimo. Agora vai ocorrer o segundo rearranjo, que é o rearranjo VDJ. O DJ já está unido, então está faltando só o V. No caso aqui do exemplo, ele pegou o segmento V2. Leandro, mas poderia ser o V900? Poderia. Poderia ser o V1000? Poderia. Poderia ser o V300? Poderia. A única coisa que vai juntar. Mas, Leandro, o que vai acontecer com o segmento de DNA que está do final do V2, dessa borda aqui do V2, ó, o V2, dessa borda do V2, até o D2. O que vai acontecer com esse DNA? Vai ser deletado. Ele não vai existir mais. Vai ocorrer uma recombinação e acabou. Isso quer dizer que quantas vezes a célula vai poder fazer essa escolha? 2 vezes. Uma no cromossomo do pai, deu certo, tal, não deu. Outro no cromossomo da mãe. Ou vice-versa. É aleatório. Mas a célula tem 2 chances de fazer alguma coisa que sirva. Beleza, aí vai ter o segmento VDJ. Esse segmento VDJ, que está aqui, ele vai ser transcrito. Então vai ocorrer uma transcrição. E agora eu vou pegar o peptídeo sinal, segmento... Nossa, tem um gato miando aqui. Espera aí que eu vou tirar o gato. Esse segmento aqui, VDJ, agora, ele está na forma de RNA. E vai ter que ocorrer um splicing desse RNA primário. Esse splicing, ele é alternativo. Como assim splicing alternativo? Cara, olha que legal isso aqui. A célula pode fazer um splicing do J4 até o C-Mi. E aí a gente vai produzir uma cadeia pesada do tipo IgM, CMI. Ou pode ocorrer um splicing na mesma célula até o C-delta e vai produzir uma cadeia pesada do tipo IgD com o C-delta. O que isso quer dizer? Gente, isso aqui quer dizer muita coisa. Quer dizer o seguinte... A gente decide a combinação da região hipervariável, que é a pontinha da imunoglobulina. Leandro, não estou entendendo. Calma, aqui, ó. Essa regiãozinha aqui é o VDJ. A célula decide uma única vez na vida dela. Mas a quantidade de combinações é muito grande. Então a gente chama de hipervariável. Mas decidiu, meu amigo, ajoelhou, tem que rezar. A célula, a partir de agora, só faz esse formato. No entanto, na hora da célula escolher... saiu coisa aqui do enquadramento. Na hora da célula escolher qual que é a cadeia constante, o CMI aqui, ó, é em nível de RNA. É o processamento do RNA. Então, pode fazer um splicing até CMI, pode fazer um splicing até o C-delta. Leandro, pode fazer um splicing até C-gama? Sim.
Pode fazer um splicing até o C-epsilon? Sim. Pode fazer um splicing até o C-alfa? Sim. E cada um vai originar uma classe de imunoglobulina, né? Que é IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. Cara, agora escuta o que eu vou te dizer. A região hipervariável tem esse nome por causa disso aqui. Porque na região hipervariável eu vou ter 1000 opções de genes V, 15 opções de genes D e 5 opções de genes J. Da combinação VDJ, que a gente viu aqui, vai surgir a porção variável da cadeia pesada. Isso a célula faz uma única vez. Apesar de ter muita opção, a célula vai escolher uma única vez. Depois, cara, a célula vai ter a opção de escolher a classe de imunoglobulina que ela quer produzir. Ah, ela pode produzir uma classe IgM? Pode. Pode produzir uma classe IgD? Pode. Pode produzir outra classe? Sim. E agora vai um negócio chato que eu odeio dizer, mas é a mais pura realidade. Você está vendo a região variável? Ela tem esse nome porque tem muitas opções. Mas depois que a célula escolhe, não varia mais. Você está vendo a região constante? Ela tem esse nome porque ela tem pouquíssimas opções. 5 classes de imunoglobulinas. Só que a célula pode continuar mudando. Então, a variável depois de escolhida é aquela. E a constante pode mudar. Cara, por isso que eu gosto de falar que isso aqui é a região hipervariável. E aqui é a região de baixa variabilidade. Tem pouca variação. Eu prefiro esse termo. Né? Mas os livros carregam realmente região variável e região constante. Vou repetir. A célula depois que combina o VDJ é aquilo. A célula depois que combina o VJ aqui na cadeia leve é aquilo. Não muda. Agora, a cadeia pesada aqui, o restante da cadeia pesada, que é a cadeia constante, isso aí, o splicing, ele pode mudar. Você pode fazer um splicing para vários. Esse processamento está em nível de RNA, não está mais em nível de DNA. Enquanto que a recombinação VDJ, dá uma olhada, ó, a rearranjo VDJ está ocorrendo em nível de DNA. DNA perdido a célula não recupera, não tem como recuperar aquela informação. Bem, beleza. Isso quer dizer que, se eu pegar aqui, ó, cadeia pesada, 1000 segmentos V, com 15 segmentos D, com 4 ou 5 segmentos J, vezes cadeia capa, 300 segmentos V, com 4 segmentos J. Não existe segmento D na cadeia capa, que é a cadeia leve. Isso aqui vai fazer com que eu tenha aqui 60.000 combinações vezes 1.200 combinações. Isso aqui vai dar acima da casa de 1.000.000. E eu estou trabalhando aqui só com cromossomo masculino ou só com cromossomo feminino. Então você já pode multiplicar por 2. Além disso, a gente vai ter aqui diversidades na hora de você fazer as recombinações. Pode ser que as recombinações sejam imperfeitas. Pode ocorrer alterações nas células somáticas e pode ocorrer inserção de nucleotídeos isolados nas terminações N. Gente, tudo isso aqui gera uma diversidade de milhões de tipos de anticorpos, com diferentes afinidades para diferentes tipos específicos de antígenos. O que faz com que a nossa imunidade seja competente para reconhecer muita coisa. Os anticorpos conseguem reconhecer muita coisa, o que não significa reconhecer tudo. Tá?
Além disso, a gente tem a diversidade de pool genético entre os seres humanos. Isso quer dizer que a minha imunidade vai fazer as recombinações, as minhas células vão fazer as recombinações dela, o que não garante que os tipos de anticorpos que eu vou produzir são os mesmos tipos de anticorpos que vocês vão produzir. Problemas nessa linha de montagem das imunoglobulinas vão levar a imunodeficiências, geralmente imunodeficiências graves. E com isso, a gente encerra a parte de imunoglobulina e daí a gente começa a estudar a parte de linfócito T a partir da semana que vem.